Imagine o coração dos pais. O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para poder deixar o nosso filho vivo? E neste momento eles começam a criar uma estratégia. Joquebede, uma mulher muito sábia, uma mulher muito temente ao Senhor Jesus, ela começa a o esconder. E vai dizer que ela esconde, coloca sobre um cesto, coloca escondidinho, pode ser atrás de um guarda-roupa, atrás de um armário, debaixo da cama. Imagine, meus irmãos, nos dias de hoje, para a gente esconder uma criança. Imagine que dificuldade que essa mãe passou. Imagine na hora de dar de mamar, na hora que a criança chora de noite, sentindo cólica, sentindo, alguma coisa. Imagine só a aflição dessa mãe. Mas vai dizer que passasse um mês, ela escondendo seu filho. Passasse 2 meses, ela escondendo seu filho. No 3º mês, ela já não sabe mais o que fazer. Só que ela, ao 3º mês, ela viu que ela não conseguiria mudar nenhum decreto. Ela não conseguiria esconder o choro daquela criança. Ela não conseguiria abafar o choro daquela criança. Mas ela lembrou o Deus que ela servia, que poderia todas as coisas. Então ela tirou as suas mãos e colocou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque naquele momento ela fala: eu não sei mais o que eu faço. Então o que eu vou fazer? Tem que colocar no rio Nilo. Eu vou ter que fazer um cesto. Vou ter que fazer uma arca. A Bíblia fala uma arca, ou um cesto, ou um balaio, como diz a história. Então neste momento ela faz esse cesto. E começa a estratégia do Senhor Jesus. E vai dizer, naquele momento ali, que ela vai passar algo em volta desse cesto. Não era qualquer coisa. Esmirra, ela vai passar esmirra em volta daquele cesto, ungindo aquele cesto ali, calafetando aquele cesto para quê? Na hora que ela soltasse aquele cesto, porque no rio tinha muito perigo. No rio, aquela criança correria mais perigo do que com ela. Porque Faraó, a ordem era matar. Aquele balaio, e vai passar piche, belune, como diz. Então o que acontece, irmãos? Ela coloca aquele cesto na margem do rio. Então o que nós aprendemos? Esse betume que eles falam seria um piche, seria uma graxa, seria algo para nós entendermos. Seria a presença do Senhor sobre a nossa volta. Porque Joquebede, ela pensou assim: eu vou soltar sobre o rio, mas eu tenho que o livrar do jacaré, dos crocodilos, de algo mais perigosos sobre a água. Então nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu Moisés sobre o ventre da mãe. Então naquele momento que ela soltou ele na margem do rio Nilo, ela soltou ele para poder ir e deixar o que Deus fosse fazer a obra dele. Então ela purificou aquele cesto, purificou o seu balaio, ela ungiu aquele balaio dizendo assim: Senhor, está nas tuas mãos, daqui em frente eu tiro as minhas, seja feita a tua vontade. Aleluia. Então neste momento a correnteza começa a levar Moisés, começa a levar aquele menino que não tinha nome ainda, mas ele começa a ser levado pelaquela correnteza. E vai dizer que a correnteza o levava, não, ele andava contra a correnteza. Meus irmãos, isso daí vai além da física, vai além daquilo que nós imaginamos, vai além da nossa realidade. Sabe o que é isso? É as mãos de Deus dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Aleluia. O Senhor movendo, falando que de toda maneira que ele estava no controle. Então naquele momento, aquele balaio andando sobre as águas, com um recém-nascido, com 3 meses somente, ali naquele rio, andando. Então vai dizer que Deus prepara tudo, porque não tem nada por acaso na vida do cristão. Muitas das vezes a gente acha que é por acaso, mas nada é por acaso. Tudo tem um propósito do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Então neste momento a filha de Faraó resolveu se banhar naquele mesmo rio. Eu creio que o Senhor colocou sobre o seu coração
Ei, você vai participar de um projeto. Você vai participar de um projeto que eu tenho sobre a vida de Joquebede e Moisés. Aleluia. Então ela estava naquele lugar. Porque quem que poderia somente enfrentar o rei, meu irmão? Quem que poderia enfrentar uma lei? Quem que poderia enfrentar um decreto do rei? Mas o homem pode até inventar decreto, o homem pode até inventar uma lei, mas operando Deus, quem pode impedir o trabalhar do Senhor Jesus? Aleluia. Então vai dizer que ela e as suas criadas estão passeando, estão para ir se banhar naquele rio. E vai dizer que muito longe ainda ela escuta o choro de uma criança. Aquela criança que foi tentada esconder. Aquela criança que foi abafada o seu choro. Aquela criança agora chora. Então neste momento, Deus fala comigo e com você. Muitas das vezes a gente foi formado, ou a gente foi forjado, ou escolhido num dia de decreto difíceis. Nos dias difíceis, meus irmãos, porque nem eu nem você foi chamado num dia de glória, não foi chamado num dia de bonança, não foi chamado num dia de muita, vamos falar assim, não foi chamado num dia que você, no seu melhor dia, foi no pior dia que a gente foi chamado, que a gente falou, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso de uma transformação, no dia da tribulação, no dia da nossa angústia, que nós buscamos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Dizendo assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu preciso de uma transformação. Foi o momento que Jesus Cristo nos aceitou e nos chamou para a casa do Senhor, aleluia. Então Moisés foi forjado nestes tempos difíceis, meus irmãos. Aquele mesmo rio que Faraó usava para poder matar aquelas crianças, matar aqueles meninos, foi o mesmo rio que Jesus Cristo usou para edificar Moisés, aleluia. Então muitas das vezes a gente achamos que os tempos difíceis que nós estamos enfrentando, que a gente não vamos passar. Mas entenda uma coisa, tudo tem um propósito do Senhor sobre a nossa vida, aleluia. Então meus irmãos, Joquebede, uma mulher usada por Deus, uma mulher que sofreu desde o nascimento de Moisés, daquela criança, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o porquê que ela deu a luz num menino e esse menino teria que morrer. Então filha de Faraó começa a encontra essa criança e fala, esse é um hebreu, esse é uma criança dos hebreus, então precisamos de uma ama, precisamos de uma mãe para alimentar. E Miriam foi acompanhando aquele cesto. Imagine só aquele cesto descendo e Miriam pela margem do rio acompanhando para saber para onde ia esse cesto. Mal ela sabia que tinha direção certa, aleluia. Mal ela sabia que a direção o Senhor já tinha decretado sobre aquela criança. Então naquele momento aquela filha de Faraó vai falar, eu preciso de uma mãe. E Miriam se apresenta e fala, eu conheço uma mãe que pode cuidar dessa criança, aleluia. Eu conheço alguém que possa o alimentar. Eu conheço alguém que possa dar amor. Eu conheço alguém que possa dar o calor, possa dar uma sabedoria. Eu tenho alguém, aleluia. Então neste momento, acontece o quê? Ela fala, vai buscar essa mãe. Traga ela para cá. E ainda, se ela cuidar, der de mamar, instruir essa criança, eu ainda vou pagar um salário para ela, aleluia. A bênção do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de Joquebede. Joquebede sofreu 3 meses com aquela criança, tentando esconder, tentando abafar o seu choro. Muitas das vezes pode ser que tentando fechar a sua boca daquela criança. Imagine, os soldados passando e falando, não chora, não chora.